se compara, Pai, às promessas que nós temos em Ti. Nós agradecemos-te porque Tu és um Deus fiel, um Deus cheio de amor, um Deus que é imutável, cuja Tua palavra não muda, Senhor Deus. E nós Te louvamos porque Tu és um Deus cheio de graça, Pai, um Deus que está disposto a perdoar-nos quando nós Te viramos as costas, um Deus que está disposto a perdoar mesmo quando nós, dia após dia, continuamos a pecar, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome porque enviaste o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome porque nos resgataste, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome porque nós dois podemos estar aqui a contemplar, a louvar e a bendizer o Teu nome, Senhor Deus. Que o louvor desta igreja, que o nosso louvor chegue até Ti, Pai, como aroma suave, e que Tu realmente possas estar esta manhã no nosso meio, Senhor Deus. Possas ser com cada família, com cada irmão, com cada visitante, Senhor Deus, e que realmente a Tua palavra, Pai, possa fazer a luz dos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quantas crianças vão saindo, convidava a igreja que pudesse ir até a carta aos Colossenses. A carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, e vamos estar a fazer a leitura do versículo 3 até ao versículo 8. Colossenses 1, versículo 3 até ao versículo 8. Eu sei que os irmãos sentaram-se, mas todos aqueles que desejarem então possam ficar de pé, também em reverência à palavra do Senhor Deus. E diz-nos, e escreve assim Paulo então à igreja dos Colossenses nestes versículos: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que me ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade. Como aprendeste com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Esta saudação é muito bonita.
saudação que Paulo inicia a sua carta à igreja lá dos Colossenses. E nós podemos ver que há alguns motivos que saltam a atenção de Paulo logo a iniciar esta carta. E esta carta não é de longe a pior que Paulo escreve às igrejas. Há cartas bem mais pesadas. E a introdução desta carta, Paulo vai fazer menção lá no versículo 4, que desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. E é engraçado, porque no mês em que nós falamos de missões, eu gostava de perguntar o que é que as pessoas que estão ali fora, as pessoas que, nossas amigas, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que nos conhecem, o que é que elas ouvem, o que é que elas falam sobre nós. Porque é que nós somos conhecidos? E muitas vezes nós somos conhecidos por mais variadas coisas. Mas havia uma marca que a igreja de Colossenses tinha aqui neste texto, e nestes versículos Paulo faz menção disso, por causa da esperança, desde o dia em que ouvimos falar da vossa fé e do amor que tendes uns pelos outros. E é engraçado, porque quando nós vamos falar, antes de irmos falar, nós temos de ser conhecidos pelo nosso testemunho. De pouco adianta nós falarmos do Senhor Jesus Cristo se o nosso testemunho não é o correto. De pouco adianta nós falarmos do Senhor Jesus Cristo se o nosso testemunho não fala sobre Jesus Cristo. E Colossenses estava a deixar uma marca sobre fé, sobre a esperança que tinha no Senhor Jesus Cristo. E o próximo hino que nós vamos cantar, o hino 579 do cantor cristão, diz-nos: olhando para Cristo eu prossigo, pois a visto soberano galardão de Deus eu sou ministro. Eu me revisto de poder do meu Senhor. E a parte final do refrão diz: para servi-lo com todo o ardor. Então que cada um de nós coloque no seu coração servir ao Senhor Deus. Que cada um de nós coloque no seu coração testemunhar aquilo que Deus fez por cada um de nós, aquilo que Deus fez enviando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar ruge forte, contundente a guerra do pecado, olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a
próximo cântico que nós vamos cantar coloca em nós uma responsabilidade individual, e nós vamos cantar: por onde quer que eu vá, eu irei falar, por onde quer que eu vá, eu serei tua luz. Como mensageiros da cruz, como missionários, como testemunhas do Senhor Jesus Cristo, nós vamos cantar o próximo cântico dizendo: Senhor, brilha em mim para que eu possa brilhar às nações. Tenham bondade de sentar, chamado pastor, aqui à frente. Este mês de abril é um mês de um desafio, o desafio missionário. E há pouco mencionava que a Convenção Batista Portuguesa tem 3 frentes missionárias. E uma delas é o Programa do Ensino Pré-Educativo ou Pré-Escolar, o PEP. Este programa está a ser apoiado pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, e apesar deste programa estar em 27, em vários países, 27 mil crianças são apoiadas, e em São Tomé e Príncipe são 344 crianças neste regime pré-escolar. Meninos e meninas
que todos os dias recebem educação, atenção e, acima de tudo, recebem esperança para um futuro melhor. E eu peço que os irmãos guardem esta frase. Educação, atenção e, acima de tudo, recebem esperança para um futuro melhor. E este trabalho, segundo a carta assinada pelo coordenador, pastor Abdulai Rosa, fala-nos aqui de um esforço tripartido. A Convenção Batista Portuguesa, a Convenção Batista de São Tomé e Príncipe e a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira têm cooperado. E graças a esta parceria temos conseguido garantir um prato quente diário às nossas crianças. Algo que para muitas delas faz toda a diferença no seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. E agora este parágrafo é para nós. A cada igreja envolvida, a cada parceiro, a cada voluntário, a cada sustentador, deixamos o nosso mais profundo agradecimento. O vosso apoio vai muito além de sustentar um programa educativo. É um investimento em vidas, uma semente lançada no coração de uma geração, um contributo real para a formação de caráter e para a construção de um futuro com mais esperança. Seguimos firmes, com fé, gratidão, crendo que educar também é transformar e que cada criança alcançada é uma semente plantada para uma nação mais forte, mais justa e mais cheia da graça de Deus. Antes mesmo de nós passarmos ao nosso tempo de oferta, antes de nós passarmos ao tempo de pedirmos ainda que Deus possa trabalhar em nós, eu gostava que nós pudéssemos orar por este projeto em São Tomé e Príncipe. Orar por cada uma destas crianças. Nós temos 344 crianças, das mais de 27 mil que são apoiadas em vários países. São Tomé e Príncipe tem 344 crianças. Eu não quero aqui extrapolar nem dramatizar, dizer que sem nós estas crianças são umas coitadinhas, mas quero sempre realçar aquela frase que pedi para os irmãos poderem guardar. Nós estamos mais do que investir na formação, é nós estarmos na educação, é nós estarmos também a investir para a construção de um futuro com mais esperança. Então eu vou pedir que um de nós possa dirigir-nos em oração por este projeto do PEP em São Tomé e Príncipe. Um dos irmãos que sinta o seu desejo no seu coração, possa dirigir-nos em oração por estas 344 crianças e pelos educadores, professores que com elas trabalham diariamente. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque levantas, Senhor, teus servos para prosseguir esta obra, Senhor, aí em São Tomé. Te damos graças, Senhor, por tantas crianças já estarem a ser atingidas por este projeto PEP, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que continuemos a abençoar cada um daqueles servos, Senhor, que ali se dedica, Senhor, àquelas crianças que muitas, nós sabemos, têm esperança num futuro melhor. Realmente a tua palavra ali, Senhor, semeada, o teu evangelho de esperança, Senhor, possa produzir fruto no coração de cada criança. Amém. Possa realmente ser um grande alívio, Senhor. Um grande motivo, Senhor. A grande motivação para a sua vida, Senhor. Através deste projeto, Senhor, possam mais almas, mais crianças, Senhor, atingidas. Nós possamos realmente contribuir com aquilo que nós podemos, que temos, Senhor, para que mais almas, Senhor, começando em crianças já, possam ser atingidas. Amém. Com graças, Senhor, nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. De São Tomé e Príncipe chega-nos outra mensagem. O projeto Mãos Abençoadas. E o que é este projeto? É uma iniciativa que nasce para responder a uma realidade difícil vivida por muitas jovens e mães solteiras, marcadas pela vulnerabilidade social, pela falta de oportunidades e pela dependência económica. E perante este cenário, o projeto quer ser uma resposta prática de amor cristão, restauração da dignidade e transformação de vidas. O objetivo é capacitar estas mulheres em corte e costura, oferecendo-lhes conhecimentos básicos e práticos que lhes permitam aprender uma profissão, desenvolver a criatividade, fortalecer a autoestima, vislumbrar um novo caminho para o futuro. Durante 12 meses, entre 8 a 10 mulheres serão acompanhadas num processo de formação com aulas teóricas e práticas,
3 vezes por semana, nas comunidades batistas do distrito de Mesozoxi. E para que este projeto se torne realidade, será necessário investir na aquisição de máquinas de corte e costura, tecidos e materiais de costura, recursos fundamentais para dar início à formação e permitir que estas mulheres desenvolvam competências com qualidade. Cada contribuição será uma semente lançada em solo fértil, com potencial para gerar sustento, esperança e novas oportunidades. A Convenção Batista de São Tomé e Príncipe tem este desafio de trabalhar socialmente, também na formação, também na educação, mas, tal como com as crianças, com as jovens mães solteiras, podermos também fazer chegar a mensagem do Evangelho. Quando a Igreja se envolve, vidas são restauradas, famílias são fortalecidas e o amor de Cristo torna-se visível de forma concreta e transformadora. Vamos orar, irmãos, por este trabalho que é feito em São Tomé e Príncipe, este projeto Mãos Abençoadas. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos por tens colocado o desejo de homens e mulheres para servir, para honrar o teu nome, para cuidar daqueles que são os mais desfavorecidos. E pedimos, Senhor, que possas abençoar este projeto, que possas fortalecer esta ideia durante um ano das Mãos Abençoadas, para que estas mulheres não apenas aprendam uma profissão, uma arte, mas que possam ter o seu sustento, mas que, acima de tudo, que elas possam perceber que és tu quem as está a abençoar. E pedimos-te que este projeto seja mesmo um projeto de mãos abençoadas. Que estas jovens que vão receber a formação a recebam com agrado e que possam descobrir que, mais do que monitores, mais do que formadores, estão ali pessoas dispostas a amar, a revelar o teu poder, a transformação, a alegria de uma vida nova. E pedimos-te que nós possamos ser participantes deste projeto com amor, com alegria. O nosso contributo seja real. E se algum de nós se sente capacitado, se algum de nós tem sido chamado para servir nestes projetos, quer no PEP, quer no projeto Mãos Abençoadas, que tu confirmes esta chamada, que tu nos leves a participar deles. Querido Espírito, tens todo o poder, toda a autoridade para te movimentares e para nos levares onde te aprouve. Usa-nos para a honra e glória do teu nome. Brilha em nós. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, antes de escutarmos a mensagem, nós ainda vamos cantar mais um cântico. E esse cântico diz: Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar, contribuir. Eu quero ser um vaso usado por ti. Então, o desafio para missões é para todos. E o desafio é que todos coloquemos as nossas vidas ao serviço do Pai. Uns vão, literalmente, outros ficam na retaguarda. Uns apoiam com orações, outros apoiam também com sustento financeiro. Então, vamos cantar e louvar ao Senhor através desta música que assume também para nós uma responsabilidade. Eu quero trabalhar, contribuir, eu quero ser usado por ti. E quando nós nos colocamos nas mãos do nosso Senhor Deus, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, mas sabemos que debaixo da vontade de Deus o reino avança. Então vamos louvar o Senhor Deus e vamos contribuir, vamos levantar também os dízimos e as ofertas. Eu queria só dizer, para não haver enganos, a oferta para missões é no próximo domingo. Ok? Então, se o irmão, embora tenha ouvido os testemunhos, se sentiu mobilizado, e porque estou a ver algumas pessoas a prepararem-se, é no próximo domingo, está bem? Se algum dos irmãos eventualmente quer fazer uma oferta específica para missões, poderá falar com o irmão Lourenço ou com o irmão Rogério no final do culto, e eles podem facultar algum envelope
ou então no próximo domingo, se não estiver preparado, também pode falar com ele, está bem? Então, para não haver equívocos e para que realmente a oferta que está no coração de cada irmão possa ter realmente o destino que é pretendido, volto a reforçar, não é hoje, mas sim no próximo domingo, está bem? Quando nós fecharmos o mês de abril, então nós fazemos o levantamento para a CPP no âmbito de missões mundiais. Vamos ficar de pé? Vamos orar com o irmão Rogério. Damos-te graças, Senhor Deus, porque nesta manhã estamos aqui unidos em teu nome, Senhor, para louvar e agradecer-te, Senhor Deus. Nós te queremos rogar, Senhor, por esta comunidade, Senhor, que está aqui com o intuito de agradecer, Senhor, aquilo que tu fazes, Senhor, na vida de cada um. Te rogamos, Senhor Deus, não só por esta comunidade, mas por todas aquelas que nesta hora estão também reunidas, Senhor, quer neste país, Senhor, quer no mundo, Senhor Deus, que o teu nome seja exaltado em cada um dos lugares, Senhor Deus, que tu possas ser realmente reconhecido como Deus e o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, Senhor, através do qual nós podemos ser salvos, Senhor Deus. Nesta hora nós te queremos também consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantados em teu nome, Senhor, que tu capacites a tua igreja, Senhor, para a sua atualização. Oramos em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Mês de missões mundiais. Já estivemos a orar por São Tomé e Príncipe. Os irmãos, por favor, continuem a orar por São Tomé e Príncipe durante a semana. E neste mês em que nós enfatizamos missões, é importante perceber o que faz a Igreja. O que faz a Igreja sobre este tópico tão importante da sua natureza. Missões não pode ser reduzido a uma oferta. No próximo domingo vamos fazer oferta. Missões não é aquela oferta do próximo domingo. É muito mais. Missões terá de ser um esforço. E estávamos a ler há pouco aquele testemunho de São Tomé e Príncipe, quer do Brasil, quer de São Tomé e Príncipe e de Portugal.
há um esforço tripartido para que aquelas mãos sejam abençoadas, de que aquelas crianças tenham um ensino, tenham uma esperança, tenham uma perspectiva de futuro, para que mais pessoas conheçam e aceitem Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. E para isso é necessário sermos sábios na partilha. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. Sábios na partilha do Evangelho. Sábios na partilha da mensagem da salvação, segundo nos diz Efésios capítulo 1, versículo 15, a viver em amor. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Paulo associa a fé dos crentes da cidade de Éfeso ao amor pelo povo de Deus. Os irmãos reparem no versículo 15 que Paulo ouve falar. Ele tem conhecimento. Ele sabe que aquelas pessoas são pessoas de fé, mas são pessoas que vivem em amor. Porquê? A fé é dinâmica. A fé não é uma declaração estática, redutora e reduzida a um culto dominical ou a um momento em particular. A fé é dinâmica. A fé vive-se e a fé revela-se em vários momentos. Não é uma definição teórica que os professores possam ensinar aos alunos, que os alunos memorizem para um dia do teste, mas a fé é algo que se vive. E a fé daqueles irmãos, versículo 15, era manifesta no amor que eles revelavam diariamente. Ouvindo eu também da fé que há em vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. A fé e o amor têm de estar sempre ligadas. A fé e o amor têm de dar, não é de braço dado, não é de mão dada, têm de ser visíveis, têm de ser sentidas diariamente. E a igreja em Éfeso conseguia revelar isto. Eles eram sábios na partilha e viviam a fé, revelavam a fé em amor uns pelos outros. E há um sentimento de alegria, fala aqui o versículo 15, por Paulo saber que aquela igreja cria em Jesus, que obedecia ao mandamento dado pelo Senhor Jesus, que revelava uma obediência que era visível. João capítulo 15 diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Versículo 15, esta igreja em Éfeso punha em prática o mandamento de Jesus, punha em prática as palavras de Jesus, acreditava, mas vivia em amor. E é fundamental que a igreja de Jesus seja caracterizada pela fé. É fundamental, caso contrário deixa de ser uma igreja. Uma igreja que não acredita, uma igreja que não tem fé, não é uma igreja. É uma igreja, é um conjunto de pessoas que é caracterizada pela confiança na validade do sacrifício do seu Senhor, que celebrávamos na Páscoa. Que recordávamos a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas não podemos apenas dizer a Páscoa é bonita e depois esquecemos dos outros. Eu vivo para Cristo. A igreja em Éfeso, versículo 15, acompanhem, irmãos. A igreja em Éfeso fazia crer a sua fé, mas também tinha o quê? Amor. Amor. A igreja tem de ser uma comunidade que vive em amor, que revela amor, que faz sentir o seu amor pelos seus irmãos. Há pouco mencionava os motivos de oração que estão no boletim. Por favor, irmãos, usem estes motivos de oração como um ponto de partida para o tempo de oração. Orarmos pelos nossos irmãos também é uma revelação de momento de amor, mas estarmos próximos uns dos outros, sermos cuidadosos, sermos amorosos. E esta igreja em Éfeso viveu momentos muito sofríveis, com zangas internas, difamação de um lado para o outro, com falsos líderes, com falsos mensageiros e ataques do inimigo através de falsas doutrinas. Mas era inegável que o amor estava ali. Era uma igreja que amava. E versículo 15, percebia-se que esta comunidade fazia chegar o seu cuidado. A igreja fazia chegar o cuidado aos que tinham necessidade. Uma igreja dividida não ama. Uma igreja dividida não revela o cuidado, o sustento uns pelos outros. Então cuidemos de ser missionários do amor. Estes projetos em São Tomé e Príncipe
concretizam-se quando nós vamos lá dar uma aula de costura, quando nós enviamos uma oferta, concretizam-se quando nós oramos, mas começam quando nós amamos. Começam quando nós revelamos amor uns pelos outros. Então, devemos ser pessoas de fé, versículo 15, mas de amor. Entre nós, antes de partirmos, antes de nós irmos, temos de começar a amar. Não há lugar ao ódio, à aversão, à antipatia, à indiferença, ao não querer saber, mas pessoas que cuidam. Não pode haver distanciamento. Repito, uma igreja que ama não se divide. Uma igreja que ama não tem distanciamento, indiferença em relação aos irmãos. Se nós nos dividirmos, se nós formos indiferentes, se nós formos distantes uns dos outros, ninguém vai ler o versículo 15 para nós. Ninguém vai dizer estas palavras. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Antes de sair, antes de se envolver em missões, a igreja tem de amar. A igreja tem de se amar. A igreja tem de ser sábia na partilha, começando pelo amor, a viver em amor. Não com o não quero saber, é bem feito, ele que sofre, eles que passem mal. É uma igreja que cuida. Se nós formos indiferentes, se formos frios, se formos distantes, se nós não revelarmos as manifestações de amor, se nós dermos um mau testemunho, se nós não submetermos à autoridade do Senhor Jesus, não estamos a ser sábios, não estamos a partilhar absolutamente nada daquilo que Jesus quer. Leiamos os versículos 16 e 17. É que os sábios na partilha investem na oração. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E é aqui que se percebe a alegria do apóstolo Paulo. O homem que investiu tempo naquela cidade em falar de Jesus. É o homem que esteve a doutrinar os crentes em relação à doutrina da salvação pela graça. O homem que ensinou a superioridade de Jesus sobre a lei. O homem que falou sobre a exclusividade da adoração a Deus, sem ídolos, sem estátuas, sem falsas divindades. O homem que esteve ali, que investiu. E agora vejamos. Ele orava. Os irmãos estão a acompanhar o versículo 16? Não cesso de dar graças a Deus por vós. Irmãos, ore. Irmão, ore. Ore pela sua igreja. Ore, agradeça por cada membro da igreja. No próximo domingo nós teremos a Assembleia da Igreja. E vamos ter 7 irmãos a dizer que querem tornar-se membros da igreja. E eles têm uma tarefa, saber o nome de 10 pessoas. Significa que vão orar por 10 pessoas. Sim, Simão, Afonso, também é para vocês. Vão saber 10 pessoas. No vosso caso são 20, 10 para um, 10 para o outro. Precisamos de orar uns pelos outros. Está aqui, versículo 16. Eu dou graças a Deus pela vossa vida. Como é que eu vou dar graças a Deus se eu não vos conheço? Se eu não sei quem são, não sei os vossos nomes, não vos conheço, não sei as vossas realidades. O apóstolo Paulo sabia. Por isso é que ele se lembrava da igreja de Éfeso nas suas orações. E faz aqui um pedido. Versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo era grato por saber que aquela igreja estava no bom caminho. O verbo no versículo 16 é o verbo lembrar. E aqui tem uma conotação benéfica. Uma conotação não daquela, eu lembro-me bem dos teus erros, não, mas eu lembro-me da relação que tenho convosco. Havia aqui uma boa memória da passagem, da estadia de Paulo com aqueles irmãos. E o pedido do versículo 17 é a favor da igreja. Que a igreja tenha um conhecimento ainda maior de quem Deus é. De que haja um conhecimento maior de quem Deus é na vida de cada pessoa. Porquê? Porque uma igreja que é sábia na partilha conhece Deus. Sabe quem é Deus. Conhece cada vez mais do seu Senhor. Tal como é o objetivo da nossa igreja neste ano. Conhecer mais de Deus. Fundamentados em Oseias 6.3. Então fica o desafio. Além de orar pelos membros da nossa igreja, além de orar uns pelos outros, leia a Bíblia diariamente. Os irmãos podem, no boletim, podem encontrar aí as leituras bíblicas referentes à lição da Escola Bíblica Dominical da próxima semana na classe dos adultos. Mas não fiquem por aí. Conheçam de Deus. Orem.
busquem a vontade de Deus, leiam a palavra, aproximem-se uns dos outros, porque quando nós conhecemos aquele que nos ama, aquele a quem seguimos, em quem cremos, nós, a igreja, estamos habilitados a divulgar o que sabemos, o que conhecemos. E se nós conhecermos pouco, vamos falar pouco. Se nós não orarmos muito, não vamos poder falar muito de oração. Se nós lermos pouco a Bíblia, vamos falar pouco da Bíblia. Mas se conhecermos mais de Cristo, se tivermos mais proximidade com o Senhor, certamente que falaremos daquilo que conhecemos. Falaremos de quem conhecemos. Falaremos do Senhor Jesus. Orar por nós, uns pelos outros, deve ser um prazer. Não encare isto como uma obrigação. A semana passada foi aqui partilhada uma lista de nomes de A a Z. E foi apenas um ponto de partida, porque há mais A's, há mais B's, há mais C's. É verdade, mas todos eles servem para que nós conheçamos, para que nós oremos, para que nós amemos, para que nós sejamos cuidadosos uns com os outros, para que possamos conhecer mais. Um desafio às mulheres da nossa igreja. Amanhã, às 20h30, por exemplo, venha participar na reunião das mulheres. Venha conhecer um pouco mais de Deus. Venha conhecer um pouco mais das mulheres que participam, que fazem esta reunião. Venham orar com elas, venham orar por elas. Para os jovens, no sábado, às 19h, venham, participem, conheçam-se, envolvam-se. Mas, acima de tudo, conheçam Deus. Conheçam Deus. E falem deste Deus. Orar pela nossa igreja, orar pelos nossos irmãos, versículo 17, para que todos tenhamos o desejo de conhecer mais Deus, de ler mais a Bíblia, que todos consigamos falar daquele que nos ama e que nos salva. À distância, Paulo orava por esta igreja. E agora, irmãos, há pouco pedia que guardássemos aquela frase de São Tomé e Príncipe. Os irmãos querem ler o versículo 18? Vamos ler o versículo 18? Vamos prestar atenção à leitura do versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A esperança. Uma igreja sábia na partilha é uma igreja que tem fé, que ama, que ora, mas é uma igreja que tem a perspectiva do futuro. Não se limita ao presente. Não se limita a dizer vamos viver agora para Jesus e acabou. Não. Fala do futuro. Paulo deseja ver esta igreja de Éfeso segura em relação ao futuro. Porque a esperança e a riqueza da herança são enormes. E elas devem ser fortalecidas diariamente. Precisamos de entender o sacrifício de Jesus. Precisamos de entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos de perceber que através da misericórdia e da graça do Senhor Jesus, nós temos não a morte como o salário para a nossa vida, mas é o dom gratuito que é a vida eterna. Então nós percebemos que o sacrifício de Jesus, feito de uma vez por todas, é mais forte, é mais eficaz, é válido do que o sangue derramado por animais. Nós encontramos aqui a nossa perspectiva de futuro. Ou como o apóstolo Paulo vai escrever à igreja em Corinto, se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, há aqui o reforço da esperança, da riqueza no futuro. Então, precisamos de entender o sacrifício de Cristo. Perceber que não há condenação, não há mais condenação para quem está em Jesus. E ainda que o diabo vá procurar acusar, ainda que o diabo vá tentar destabilizar, ainda que ele vá colocar estas pontas soltas para destabilizar, para afastar a oração, para afastar o amor, nós estamos confiantes na eficácia do Senhor Jesus, porque o futuro não é uma incógnita. Perceber que a esperança não frustra, como escreve o apóstolo Paulo em Romanos, é algo que é desejável para todos nós. A igreja em Éfeso foi constituída de uma maneira diferente de outras igrejas. Houve um grande alvoroço naquela cidade, houve conversão de muita gente, houve gente forte e houve gente fraca na fé.
Mas aqui o versículo 18 fala desta importância, irmãos, tendo os olhos iluminados do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Queremos ver reforçada esta compreensão entre os crentes em Jesus? Queremos. Então devemos levar esta compreensão a outras pessoas. A igreja é uma comunidade de pessoas. Não é um número de identificação fiscal. Não é um número de um registro num qualquer setor estatal específico para o assunto. A igreja são pessoas. Pessoas que investem do seu tempo. É verdade que nem todos vocês estudam na mesma escola. Não vão todos juntos no mesmo autocarro. Não vamos todos para o mesmo local de trabalho, nem fazemos as compras todos no mesmo supermercado, não vamos todos a este serviço em conjunto, nós não vamos todos juntos, mas nós devemos viver em unidade, ou seja, vivemos na esperança, unidos na esperança, na riqueza, e devemos fortalecer isto em nós. Irmãos, nós existimos para revelar Deus. A igreja não tem uma missão reduzida. Pronto, só servimos para cultuar e acabou. Domingo e chega. Quarta-feira estamos cá. Estudar o livro do profeta Joel. Venha à quarta-feira. Mas mais do que domingo, mais do que quarta. Mas amanhã as mulheres vão estar reunidas, no sábado os jovens. Então fica sábado, domingo, segunda e quarta. Acabou. Não. Nós temos sempre esta responsabilidade de revelar Deus. Seja no culto público, em adoração, seja no louvor, seja no serviço. Também, fundamentalmente, na evangelização. Precisamos de ser zelosos nisto mesmo. Fala aqui o versículo 18 dos olhos iluminados. O entendimento. Não vamos seguir a Cristo apenas pela maioria. Todos vão. Nós compreendemos que Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou, e ainda estamos debaixo da alegria da Páscoa, ressuscitou, e então nós partilhamos esta mesma mensagem com outros. Se nós reduzirmos a missão da igreja à evangelização, não temos quem discipule, não temos quem fortaleça. Os dons deixam de ser postos em práticas porque só evangelizamos. Não nos reunimos, por exemplo, para cultuar. Não nos reunimos, por exemplo, para orar uns pelos outros. Não conseguimos saber das necessidades e das dificuldades uns dos outros e do potencial. Nós precisamos chegar o mais longe possível com esta compreensão de que fala o versículo 18. A entrega, a adoração, a devoção ao nosso Deus. Nós temos alguns medos. Temos alguns medos. Agora, nós não temos medo do futuro. Não temos medo do futuro porque estamos certos de que estaremos para sempre com o Pai. Crendo em Jesus, estaremos para sempre com o Pai. Agora, quem está à nossa volta? Tem esta certeza? Quem está à nossa volta? Tem esta certeza? Quem fala connosco? Quem vive connosco? Quem trabalha? Quem se relaciona connosco? Tem esta garantia, esta firmeza, esta certeza de que estará para sempre com Deus? Algumas não estão seguras porque não creem em Jesus. E a nossa responsabilidade é falar-lhes de um futuro glorioso. Falar-lhes versículo 18, da herança que está reservada para os santos. Nós temos a responsabilidade de ser cooperadores para preenchermos as muitas moradas que existem na casa do Pai, como Jesus disse em João 14:2. Irmãos, há um desafio que não pode ficar esquecido. Há o desafio missionário que não pode ficar esquecido. Precisamos de fé, precisamos de amor, precisamos de oração, precisamos estar unidos. Irmãos, precisamos de ir. Precisamos de ir. A nossa igreja tem a responsabilidade... E a nossa igreja somos nós, está bem? Não é a nossa igreja, eles. Nós. Temos a responsabilidade de cooperar, de enviar alguém. E alguém pode estar aqui esta manhã. Os irmãos querem voltar a ler o texto? Irmãos, reparem como a igreja em Éfeso ouve estas palavras. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Que bom é a primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu ouvir estas palavras, mas há mais pessoas que ainda não ouviram. São Tomé, Moçambique, esperam por nós. A Igreja ora por sabedoria. A Igreja agradece a salvação. A Igreja pede por discernimento em revelar a Jesus. A Igreja pede por conhecer mais de Jesus. E a Igreja investe mais tempo em ver pessoas convertidas a Jesus. A Igreja é sábia na partilha de quem conhece, daquilo que vive, daquilo que tem. É necessário que oremos uns pelos outros, para que Deus nos dê esta sabedoria, para que Deus nos dê esta capacidade e coragem para partilhar sabiamente o Evangelho, para darmos um bom testemunho e não um triste testemunho daquilo que Jesus é, para revelarmos aos outros a certeza que temos em Jesus, que é que a nossa vida está nas mãos dele. Esta é a certeza que nós temos. Então, irmãos, eu quero desafiar a que possamos orar agora. Já estivemos a orar por São Tomé e eu agora quero lançar um desafio. Vamos orar por um de nós. Por nós. Para que alguém possa ir. Alguém se possa envolver em missões. Os irmãos têm pensado nisto? Temos sido estimulados a orar por missões e participar. Sentimos que fazemos parte deste desafio? É para nós que Deus está a falar? Antes de nós orarmos, está a pensar em alguém em particular que gostava de ver rendido aos pés de Jesus? Gostava de ver alguém crente no Senhor Jesus? Ou, como diz aqui o versículo 18, alguém iluminado nos seus olhos, no entendimento, que saiba a esperança da vocação e a riqueza da glória da herança do Senhor Jesus? Então, se sente que Deus está a capacitar, sente que Deus tem a sua vida nas suas mãos, nas mãos dele, então, ore. Vamos orar. E se tiver o desejo de servir em missões, coloque-se diante de Deus. Peça que Deus possa usar a sua vida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, somos gratos porque um dia alguém nos falou de Ti, porque ouvimos a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo nos convenceu de que precisávamos de crer no Teu Filho, na eficácia do Seu sacrifício, na validade do mesmo. Senhor, nós queremos pedir-te que nos enchas desta comunhão, do amor uns pelos outros e que possamos ser parceiros uns com os outros na partilha do Evangelho. Que juntos saibamos falar de Ti, sejamos sábios, possamos dar um bom testemunho aqui em Viseu ou um pouco mais longe. Possamos estar envolvidos com alegria, com sabedoria, para falarmos de Ti, a quem conhecemos, a quem amamos, para que mais pessoas possam conhecer-te, aceitar-te, receber-te no seu coração e ter esta mesma alegria que nós temos. Há pouco pedíamos-te que brilhasses em nós. Nós queremos refletir o Teu amor. Desejamos ser Teus discípulos, fazer o que Tu nos mandas. Queremos ser pescadores de homens para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, e se estás a chamar algum de nós para a obra missionária, que não haja resistência, mas que haja desejo, vontade de Te servir. É o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto escutarmos o poslúdio, quero convidar a que fiquemos em oração
silenciosa, oração individual. E que, se algum de nós sente que Deus está a chamar para o envolvimento em missões, então que abra o seu coração para tal.